pelo LinkedIn. Essa transmissão que vocês estão acompanhando, ela está sendo feita aqui do Tecnopuc, né, local da sede da Salt System aqui em Porto Alegre. E antes da gente começar o assunto e da gente entrar e apresentar os nossos convidados, eu quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Will Francisco, sou do time de RH aqui da Salt. E hoje, junto com a Deja, mais uma vez, a gente está aqui para conduzir o Conexões Salt dessa noite. Para quem já participou dos outros Conexões, ou para quem está participando pela primeira vez, o nosso Conexão dessa noite ele vai ser um pouquinho diferente dos demais que a gente já fez até aqui. Porque dessa vez a gente vai ter 3 palestrantes e eles vão fazer essas palestras juntos, né, compartilhando bastante conhecimento, trazendo várias novidades aí para nós sobre Open Finance. Minha parte agora. Contigo. Eu tava abrindo porque tu sabe que quem faz é ao vivo, tá ligado? Né? Sabe, né? Mas então, gente, obrigado pela presença, tá? Para quem não me conhece aí, sou o Matheus aqui na Salf, também mais conhecido como a Deja, né? Então, trazendo para vocês aqui o assunto, hoje vai ser um pouquinho diferente, como vocês já viram, né? A gente está com 3 poltroninhas aqui. Normalmente, o Conexões acaba acontecendo sempre com 2 convidados. Hoje a gente está com 3. Vai ser um pouquinho excepcional, mas vai ser uma talk muito interessante aí para vocês. Tá, 2 talks, né? Na verdade, bem interessantes. A gente vai acabar, então, trazendo o assunto aí que é encantando equipes e impulsionando resultados e a jornada do Open Finance. A inovação e a colaboração para o setor financeiro. Então, eu acho que daqui a gente já para aqui para falar um pouquinho sobre os desafios dos clientes e tal, né? E também relacionado à parte de... Deu uma perdida no meu texto, você sabe, né? De novo, quem sabe quem é. Acho que o meu mic está com um pouquinho de interferência, tá, né? Vocês estão ouvindo aí? Tá cortando? Eu não estou me ouvindo, tá me ouvindo aí direitinho? Tá? Deu um pouquinho de interferência ali, até para dar uma enganada, né? Até eu achar o texto aqui. Mas, gente, é isso aí, tá? Então a gente vai fazer sobre essas talks. A gente vai trazer esse pessoal aí para conversar com vocês. Will, toca aí, por gentileza. Sim, você não sabe o texto. Não, tá tendo uma interferênciazinha mesmo. Pega o meu mic aqui, tá? Acontece, né, pessoal? Bom, gente, então esse Conexões Salt ele vai ser gigante, né? A gente está fazendo aí com parcerias, com parceiros da Salt, né? E por isso ele mostra também o quanto que a Salt é próxima dos nossos clientes e parceiros, né? E é isso que a Salt faz no dia a dia. E bom, para quem está nos assistindo pela live e também para quem está nos assistindo ao vivo, né? Mas contando para quem está aí na live, vocês não sabem e não conseguem ver, mas por trás da câmera aqui tem uma galera hoje nos acompanhando, né? Ao vivo aí. A gente agradece a presença de quem está assistindo de casa e também de quem veio até aqui ao Tecnopuc para nos acompanhar ao vivo. E a gente está com mais de 150 pessoas nos acompanhando pelo LinkedIn, então a gente agradece muito também para quem está nos acompanhando por lá. Então, né, a gente quer dar continuidade, né? Antes da gente chamar os nossos convidados e aí entrar no assunto mesmo, a gente quer abrir um espaço para quem está nos acompanhando, de qualquer lugar, que possam participar da nossa transmissão, deixando perguntas que os nossos convidados vão responder ao final das 2 talks. Então, a gente vai ter uma talk aí separada em 2 assuntos e no final delas, a gente vai responder as perguntas que vão ser enviadas pelo chat ou por alguém que estiver aqui ao vivo. Então, convido vocês a participarem conosco, deixando as perguntas no comentário aqui da live. Sou eu de novo. Tudo bom? Então, pessoal, agora para começar a nossa talk, né? O nosso primeiro assunto vai ser encantando equipes e impulsionando resultados. E aí eu quero apresentar para vocês, né, os nossos 3 convidados que vieram aí conduzir o assunto conosco essa noite. Começando, então, pelo consultor em tecnologia, Leonardo Braz. Aí, galera. Não tá rolando. Mas que coisa boa, né? Deixa ter a plateia, ter a plaza, assim, coisa linda, gente, adorei. O Leonardo, que é, então, consultor em tecnologia lá do Realize, né? Quero convidar também o gerente de tecnologia também do Realize, que é um dos parceiros da Renner, o Rodrigo Zucchetto. E para fechar o nosso time de convidados, então, né, o nosso arquiteto de soluções, que é aqui da Salt System, Juliano Angeli.
Então, galera, essas três feras aí foram convidadas e aceitaram o desafio de estar conduzindo, então, né, esse bate-papo aí sobre Open Finance, mas vamos começar falando, então, sobre encantando equipes e impulsionando resultados. Obrigado já por terem aceitado, e é com vocês. Valeu, obrigado. Obrigado, Will. Obrigado, Deja. Vamos lá. Aí. Ao vivo, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Sempre assim. Volta, dá rollback aí, vamos voltar. Aí. Bom. Boa noite, pessoal, beleza? Ah, tá muito fraco, Boa noite, pessoal, beleza? Agora sim. Bom, galera, eu sou o Leonardo Braz, né, consultor da Realize. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui com a galera que está em casa. Sou pós-graduado em gestão de projetos, tenho graduação em análise de desenvolvimento de sistemas, certificado CSPO pela Scrum Alliance. Sou pai da Maitê, sou casado, né? Uma das minhas paixões é fazer cerveja e... É bom, né? É bom, galera, é bom. E é boa, hein? Spoiler, é boa. Fazer cerveja, né? E sou apaixonado por música, eu sou um músico frustrado, né? Mas é bacana aí no dia a dia, né? E aí? Eu sou o Rodrigo Zucchetto, gerente de tecnologia na Realize Grupos Loja SN. Sou graduado em Sistemas de Informação pela Ubra, tenho 2 MBAs. Um MBA na Unicinos de Gestão de Negócios e MBA na FGV de Desenvolvimento Humano de Gestores. Sou casado, pai da Lívia, adoro jogar pôquer e futebol. Muito bom. Bom, pessoal, meu nome é Juliano Angeli, sou arquiteto de soluções dentro da South System, né? Atualmente estou atuando bastante ali com um time todo aqui do Zucchetto, do Braz, a equipe ali da Realize, impulsionando ali bastante, né? Dentro do time de Open Finance, né? Na squad ali da tribo de Open Finance. Sou graduado em análise de sistemas aqui, né? Tenho 18 anos aí, um pouco de carreira aí entre desenvolvimento e tal. Casado, sou pai de 2 filhos, tá? Da Rafaela e do Matheus aqui. Curto muito games, né? Os gamezinhos online ali, é legal, sempre é bom, né? Sempre bem-vindo para lá descontraída. E curto bastante também finanças, né? Sou amador, assim, digamos assim, né? Tenho pouco tempo de experiência, mas gosto bastante e é algo que me cativa bastante. Baita investidor. Baita investidor. Então vamos lá. Esse cara entende de investimento aí. Esse aí. Fica a dica. Eu vou convidar para vamos sentar aí. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a nossa forma, né, de liderar os times, de construir os times, são times que entregam resultado, que impulsionam os negócios aqui da nossa companhia. Longe de ser aqui uma receita de bolo, né, é o nosso jeito de fazer, mas é um jeito que vem dando resultado. Esse trio aqui, a gente não é de hoje essa história, a gente trabalha já há bastante tempo juntos, então vamos lá. Aqui a gente começa com desconstruir. Acho que lá atrás chegou um momento, né, que a gente olhou para a nossa equipe e ela era uma equipe de pessoas. Né? Cada um tinha um objetivo, cada um tinha um time. Puxando um para o lado do outro, né? Exato. E faltava alguma coisa. Faltava um objetivo comum, faltava um norteador. Né? E a gente, naquele momento, né, se puxou individualmente cada pessoa, conversou, entendeu os objetivos, para onde queria seguir na carreira, e com toda essa diversidade, né, de informações, a gente buscou colocar as pessoas certas em posições estratégicas para nós. Né? Que, assim, com o passar do tempo, né, deu muito resultado. Foi muito bacana. Isso, obviamente, né, gerou mudança, tivemos necessidades de adaptação, tivemos trocas dentro dos times, totalmente natural, né, dado a construção desse time. Demos autonomia e responsabilidade,
né, para essas pessoas, para essas lideranças dentro dos seus times. E reforçamos, né, gente? Assim, acho que a gente era um grupo de pessoas lá, cada um liderando uma frente, e reforçamos a questão da delegação. Então, as pessoas precisavam delegar também para os times, assim como nós delegávamos, né, para os líderes. Os demais. Eu vivi isso na pele mesmo, que eu trabalhando contigo, né? Sim. E essa oportunidade que eu dei de delegar fez com que eu pudesse estreitar relações, né? Criar pontes, conexões e facilitar o meu trabalho do dia a dia. Isso facilitou o trabalho de todos, nos ajudou muito. E lógico, para que isso desse certo foi necessário comunicação clara, né? Mostrar o que a gente tinha como objetivo, né? E uma vez que a gente conseguiu ter essa comunicação clara, as coisas ficaram mais fáceis, né? É importante todo mundo entender o norteador, né? O nosso objetivo, para que todo mundo caminhe para o mesmo lugar, para a mesma direção. Às vezes tem conversas difíceis, né? Muito difíceis, é verdade. Mas nem tudo é tão bonito assim, sim, né? A gente tem as conversas difíceis, né? Mas isso é importante mesmo, Pedro, porque as conversas difíceis nos trazem para um outro ponto que a gente quer mostrar aqui, pessoal. Que é importante as conversas difíceis para também trazer questões relacionadas a alinhamento, né? A gente mostrar que o objetivo é comum. E quando o objetivo é comum, as conversas difíceis se tornam mais fáceis. E isso ajuda muito no dia a dia, né? E aí, até a partir de conversas difíceis, a gente tem também conflitos para resolver, né, no nosso dia a dia. E o que a gente também tenta estimular o time aqui cara, conflitos vão existir, divergências de opiniões vão existir, mas a gente não pode também levar isso para o lado pessoal, né? Tem que ficar... Não dá para levar o coração. Exato. Dentro da empresa, a empresa tem um caminho, né? Um resultado comum, e o que vai discordar, vai discutir, mas a gente precisa chegar num senso comum. Né? Conflito é necessário para a evolução, na verdade, né? A gente, não é um conflito, na verdade é uma troca ali, né, de ideias fazendo com que a gente evolua na prática, né? O desconforto não faz crescer, né? Perfeito, isso aí, essa é a ideia. E aí temos a colaboração e cooperação, né, Brás? E como eu comentei ali, né, pessoal, a geração de conflitos, objetivos claros e a gente ter esse alinhamento, a gente consegue fazer com que esse tema de cocriação e de colaboração ele se fortaleça. A gente conseguiu fazer isso, a gente tem exemplos no nosso dia a dia, isso nos ajuda muito, né? Sim. E pensar simples, né? Aqui também a gente reforça e aqui a gente tem bastante experiência, né? Muito, né? Fazer um MVPzinho básico ali, começar a testar o negócio, né? Traz o básico e vai incrementando isso, né? Essa é a ideia, né? A gente faz muito isso, né? A gente faz muito isso, na verdade, né? Pensar simples tem uma frase que eu levei muito tempo comigo, né? Que durante a nossa jornada lá na Guest, eu acho que uns 6 meses eu fiquei apropriado dessa frase. Eu queria que tu dissesse pra galera que frase é essa. A gente, até um tempo atrás, assim, eu falava bastante essa frase, né? Que não é minha, né, obviamente, mas feito é melhor que perfeito, né? Então, às vezes a gente quer entregar a perfeição e a perfeição nunca chega, né? Então, assim, a gente precisa fazer, entregar e usar essa entrega, né, como uma experiência, incrementá-la, né, vai melhorando aos poucos, né, vai crescendo ali, vai evoluindo. Melhorar a eficiência, né, do nosso produto. Perfeito. Importante um pouco do aprendizado contínuo, né, pessoal, assim, acho que em cima disso, o ideal é que a gente aprenda um pouco na verdade tem um aprendizado continuamente, seja no que a gente atua, no que a gente, em outras especializações, né? Isso é muito importante para que a gente consiga evoluir dentro do time, dentro da equipe, trazer, né, trazer ideias, enfim, trazer coisas para a evolução. Um exemplo que eu dou aqui, até estava comentando com os guias do Brás, é o ChatGPT, né? É uma coisa que veio aí, a gente... É uma coisa nova, a gente tem que aprender um pouco disso, mesmo que às vezes alguns não gostem, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos o time de buscar esse entender um pouco, saber das tendências, das coisas atuais, né? Então isso é legal também para a colaboração do time como um todo, né? Trazer coisas novas, ideias, enfim.
Eu acho que também algumas empresas como a que a gente está agora, né, elas também fornecem ferramentas, né, para esse aprendizado contínuo. Né? Eu acho que é muito legal aqui trazer o case do nosso grupo aqui do Lojas Renner, que a gente tem a UERN, Universidade de Renner, né? Tem muito material, assim, e ajuda bastante, né, a formar as pessoas. Perfeito. A formação de pessoas, ela assim, a gente estava comentando que ela é algo essencial também, porque quem é que, né, pessoal? Todo mundo começa um júnior, começa uma pessoa, né, o cara lá um estagiário, júnior, e, cara, a gente tem que ajudar as pessoas a formarem, a evoluírem na prática, né? Então, quando tu forma uma pessoa, tu vai sentir. Eu tenho vários aqui, o Zuquito, né, sabe, o Brás, sabe? A gente tem várias pessoas que a gente acaba ajudando na formação e, cara, torna parcerias para a vida, né? Tem pessoas que atuam com a gente hoje. Sim, que ajudou a formar. Exato, cara, e as pessoas são parcerias não só para o ambiente profissional, mas para a vida como um todo. Então isso é muito legal e é importantíssimo, né? E junto com isso, e apoiando isso também, né, tem muita prática de reconhecimento e feedback. Né? Que assim, todas as empresas aqui que a gente passou têm a prática, né, o famoso ciclo de avaliação de competências, né, com feedback, com PDI. E é bem importante, ajuda a formar as pessoas, a dar direcionamento, né, a casar o que a pessoa espera também, como ela quer crescer, né, com os objetivos da companhia também. Facilita o reconhecimento, né? Sim. É importante celebrar, né? Nada melhor do que o Brás para falar disso, né, pessoal? Quem conhece aqui sabe muito bem, né? Muita gente deve lembrar dos nossos famosos aniversários surpresa, né, que a gente fazia na antiga Invejinha, né? Que era bacana tu poder fazer esse momento descontraído para o time, um momento que muitas vezes era inesperado, depois virou um negócio cotidiano, mas continua sendo legal, né? Onde a gente mostrava para o time que, cara, não é só trabalho, né? Tem que ter os momentos descontraídos ali que facilitam e alegram a continuidade do dia. Sim. E celebrar sempre foi coisas mínimas, né? Que a gente vai trazendo. Exato. Bom dia. E acho que também a gente não podia não falar aqui de contratação, né? E até tem um exemplo aqui que a gente pode utilizar. A gente contrata, né, muitos profissionais aqui utilizando os nossos parceiros, né? E alguns desses parceiros, inclusive, eles tinham lá o perfil específico para o nosso time. Então, na maioria das vezes lá dizia, desenvolvedor Java, né? Mas eles tinham um desenvolvedor Java para atuar conosco. O que isso tinha, né? A gente não buscava só habilidade de desenvolvimento em Java, por exemplo, né? A gente buscava um alinhamento, né, de perfil, um alinhamento de valores, e isso fazia toda a diferença no dia a dia, né? Não só para entregar o resultado, mas também para manter o profissional, né, por mais tempo dentro dos nossos projetos, das nossas estruturas, e a gente foi muito feliz com isso. Né? O perfil é essencial aqui, né? O perfil comportamental sempre foi bem importante, né? É importante. Sim. A gente soube usar isso bem a nosso favor, né? Exato. Como falamos que as consultorias acabavam trazendo algo mais além do skill técnico, né? Sim. E traziam também o perfil comportamental, sabendo as necessidades que nós tínhamos e a forma que a gente atuava. O resultado sempre foi muito bom. Sim, perfeito. Na prática, assim, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo de tudo, então o perfil tem que ter um perfil bom para que consiga buscar esse conhecimento. Não sei agora, mas talvez amanhã eu saiba, semana que vem, trazer esse perfil, essas habilidades e valores para dentro do time, né? Para agregar perfil, né? Vai em linha com isso, né? Perfeito. E acho que assim, todas as empresas que a gente passou também, né? Elas têm algum ritual, né? A gente tem às vezes um ritual de escuta no call center para entender as necessidades do cliente. Nossos PPs. A gente tem, né, o famoso PP aqui na Realize, que é uma agenda de 1 hora na sexta-feira com toda a empresa, para passar números, para alinhar a estratégia, para falar das entregas. E a gente percebe, assim, né, a gente incentiva muito o time a participar. É importante o time estar nesses rituais. É um momento de cultura da empresa. E para que a gente possa estar alinhado, não só com o time, né, mas com pessoas, com a empresa, é importante estar presente nesses momentos. Então a gente tem um trabalho aqui de incentivo bem forte aqui com os profissionais que atuam com a gente. Mas aqui, e o time atua melhor quando está alinhado com essas diretrizes, né? Opa, ao vivo.
nada melhor do que impulsionar pessoas, né, pessoal? Então, isso tudo, na verdade, faz com que a gente consiga impulsionar as pessoas, né? Impulsionar a carreira das pessoas, né? Impulsionando as pessoas, você vai trazer, cara, melhorar o teu ambiente, melhorar o time, melhorar as entregas, né? Só vai trazer coisas boas para nessa colmeia que a gente montou, pessoal, esse tema é bem importante, impulsionar pessoas, porque a gente tem exemplos, né, de a gente fez com que pessoas que estavam com a gente evoluíssem. Hoje tem papéis de destaque em outras empresas, né? Continuam nossos parceiros, Sim. né? E trazem com elas a gratidão, né? Por tudo que a gente conseguiu apoiar para que isso acontecesse. É importante essa renovação, né? Perfeito. E acho que o segredo aqui é a gente não ter medo de perder as pessoas, né? Trabalha com pessoas super boas e elas vão dar um próximo passo, né? E a gente aqui também, principalmente, né, no passado recente, a gente impulsionou isso, né? A gente fez com que essas pessoas realmente tivessem espaço, abriu esses espaços para elas darem os próximos passos, né? Tô aqui, cara, tem um desenvolvedor que começou com a gente, que é gerente hoje, né? Arquitetos de soluções, então acho muito... Apostas que a gente teve em áreas de produtos, áreas de negócios, desenvolvedor que começou, virou arquiteto, tem várias. Nosso tempo junto foi muito agora tem que aguentar, né? Exato. E isso é um ciclo, né, pessoal? Assim, então, esse contexto todo, ele é um ciclo aqui. Trazendo tudo isso, a gente acaba agregando valor de novo, né? Tanto para a pessoa quanto para o time como um todo, né? Trazendo melhorias, trazendo performance, ou seja, impulsionando de fato o time e o todo, né? Isso aqui não é para executar uma vez, a gente faz de Exato, é um ciclo, né? Em diferentes níveis de liderança, sempre visitando, sempre aprimorando, sempre ajustando. Adequando, né? Tem aquele ajuste fino, né? Dando aquele... É necessário. Exato. Mas tem mais, pessoal, tem algumas outras coisas que a gente tem que trazer aqui que nos ajudam, né? E o principal dela, uma das principais é a empatia. Não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não se coloca no lugar do outro, não apoia, não ajuda, não entende, não pratica pequenos gestos. Eu sou um cara muito chato, né? Porque eu chego na segunda-feira muito feliz na empresa, então eu dou um bom dia efusivo. Às vezes até chato de tão feliz que ele é. Algumas pessoas não ficam muito felizes, mas é importante, porque essa energia que a gente despende para esse momento, ela nos faz entender que a gente tem que viver o agora. Hoje é o melhor momento que a gente tem, né? E, poxa, a gente fica 8 horas com o nosso grupo de trabalho, nossos amigos, nossos colegas. Então a gente precisa se motivar. Então é importante o bom dia ali, efusivo, e motivar os outros. E isso acaba criando essa conexão, né? Mostrando que essa energia que a gente emana, ela volta para nós, né? Então é um ciclo mesmo, Pietro. Perfeito. Isso, e a motivação, assim, ela não tem que partir só da liderança, né? Acho que a gente também procura incentivar, o colega, um incentivar o outro, né? Um puxar o outro para que a gente realmente tenha um time, né, encantado, um time que realmente entrega resultado. Né? Perfeito. Que ele está ali, né? E que confie na gente. Né? Confiança é essencial, né? A gente estava comentando até que a gente, por ter uma longa data de parceria, a confiança, ou mais, né? Até mais, na verdade. A confiança ela é essencial, né? A ideia é que a gente curta a jornada, né? A gente tem que confiar um no outro, cara, entrega o bastão às vezes, enfim, a confiança é essencial. E curtir a jornada e ter confiança e estar próximo. Como eu comentei ali, estando próximo, falou a que gente consegue ficar atento a pessoas. Valeu, Adeja. Valeu, a produção que falou que está... Continuando ali mesmo, estando atento a pessoas, pode passar ali, por favor, a gente tem um ponto que é ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, a gente precisa ter coragem, né? Toda essa colmeia aqui que a gente montou, ela tem uma relação. E aí é importante o equilíbrio, né? E equilíbrio, a gente pode olhar por nós três aqui, né?
Somos 3 perfis completamente diferentes, mas que se dão Que se super bem. complementam, né? Se complementam e se dão super bem Opa. juntos, né? É. Mas, como a gente falou, né, galera, o momento de ser feliz é agora. A gente tem que se dar conta nisso em cada minuto do nosso dia, em cada segundo, para que a gente tenha vontade de ver aquilo novamente. Porque senão, cara, o que adianta, né? Não espere para ser feliz. Valeu, galera. É isso. Tá funcionando? Tamo bem? Tá me ouvindo? Tudo certo? Tá me ouvindo? Oi, Tudo certo? alto. Sim. Deixa eu só achar de volta o texto aqui, Will. Dá uma enroladinha, por gentileza. Não, é assim, a gente botou ali pra avisar vocês. Não, tá no tempo e tal, não precisa acelerar muito. Entendeu? Mas tudo certo. Tudo certo. Mas então... Foi na batida perfeita. Foi muito bom. Bom. Então eu queria agradecer a vocês por esse primeiro momento aqui, né? Obrigado aí de novo por trazer esse assunto, foi massa. A gente vai ter mais um papo ainda pra conversar, então vocês vão ficar por aí. A gente só veio aqui pra dar uma... Vocês respirarem, tomar uma aguinha. Descansar e tal, né? Então, Tirar é atenção. isso, obrigado. Tá, Will, dá uma tocadinha aí. Sim. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Bom, pessoal, fiquei sabendo, enquanto o pessoal estava fazendo aqui o conteúdo, que tem bastante gente nova, tanto aqui nos acompanhando, quanto quem está em casa. E aí, então, a gente quer falar para vocês um pouquinho sobre o que é a Salt System, né, e sobre o que a Salt System faz, que é importante, né, quem está nos acompanhando também conheça um pouquinho mais do que a gente entrega. Então, vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a Salt System, né. Nós somos uma empresa que desenvolve soluções em tecnologia e nós temos muito orgulho de fazer isso sendo parceiro dos nossos clientes. Né, a gente ajuda a construir as jornadas em soluções em tecnologia e chegando a grandes resultados junto com os times aí que a Salt System ajuda a impulsionar. A Salt, né, tem também muito orgulho de dizer que a gente é uma empresa GPTW e que nós já fomos reconhecidos pelo LinkedIn e pelo Indeed. Inclusive no Indeed nós ganhamos como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Né, hoje nós temos aproximadamente 400 tripulantes. Agora foi eu que me perdi. Acontece. Já achei, eu sou rápido. A gente tem então em torno de 400 tripulantes, né, que são aí extremamente engajados no nosso ecossistema de inovação. E falando em ecossistema também é muito importante lembrar que a Salt ela tem consciência, né, do impacto que a tecnologia traz para o mundo, de tudo que a tecnologia vem fazendo de inovação e de renovação no mercado de trabalho, no nosso dia a dia, né, como um todo. E que a gente sabe das marcas que a tecnologia vem deixando aí, né, em tudo que ela passa. Então, por isso a gente continua trabalhando para impulsionar as pessoas, né, e sempre deixar um legado para as gerações que estão vindo. E uma das coisas que a Salt faz hoje, como sabendo dessa responsabilidade, desse impacto que a gente causa, é sermos um dos signatários, né, do Pacto Global. Então, as nossas ações elas estão alinhadas hoje com 11 das ODSs desse Pacto Global da ONU. Bom, como vocês estão vendo aqui, assistência técnica. Ao vivo, assistência técnica, que nem quando acontece com o Faustão lá, ninguém fala nada. Ninguém estava vendo, acabei de saber desde que ninguém estava vendo. Mas a gente conta. Vamos aproveitar esse momento para começar uma salva de palmas para a Salt. É isso, azar. Vai, pegando aí no gancho do Will aqui, né? Você sabe, não, mas aí que é massa, eu tinha que ter botado, aí que é massa. Mas então vamos lá, né? Tocando aqui, então, puxando aqui do Will, né? Se vocês têm esse interesse de conhecer mais a Salt, né? Façam contato com a gente através das redes sociais. A gente tem lá o Facebook, a gente tem lá o Instagram, a gente tem o LinkedIn, que é a nossa principal plataforma, que a gente está aqui, né, fazendo essa transmissão para vocês. Pode seguir a gente no YouTube também, a gente tem o canal do podcast, puxando a barca um pouquinho. Vendendo seu peixe. Vendendo meu peixe, né? Tem o Trendcast lá e o pessoal ainda vai conversar com a gente lá também. E também sobre o serviço da Salt, tem interesse, busquem lá, né? A gente trata então de outsourcing, a gente trata de soluções digitais, a gente trata sobre o assessment, viu? Sabia que ia sair. Assessment de consultoria de TI e a parte de transformação digital, tá? Então procurem pela gente, falem com a gente, tem interesse nisso, troquem uma ideia lá. Bom, seguimos depois da tratada de todo o bolo que deu aqueles microfones que ninguém viu. Contei mesmo. Contei mesmo. Então é isso, Adeja. Então fica o recado aí, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Salt, quem de repente está procurando uma empresa para ser parceira para desenvolver o seu negócio, a Salt está aí de portas abertas. Mas vamos continuar então?
Bora? Estão prontos aí, cruzado? Então tá. Então agora a gente vai para a segunda parte da nossa talk, né? Os guris vão dar continuidade aí. E agora a gente vai falar sobre a jornada do Open Finance, inovação e colaboração para o setor financeiro. Perfeito. Beleza? Bora, então? Com vocês, então. A gente volta daqui a pouco. Vamos lá. Então, gente, a gente vou começar contextualizando um pouco o Open Finance aqui. O Open Finance ele é uma iniciativa do Banco Central, né? Nada mais é do que permitir, né, o compartilhamento das informações financeiras, né, dos clientes e também movimentações das suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas, né? Então, assim, sem o Open Finance, o bancão lá, é ele que tem o teu histórico, ele é o dono do teu histórico, né, bancário, e com o Open Finance, então, a gente dá esse poder, né, para os clientes. O cliente tem a opção de compartilhar, né, esses dados com outros bancos, com outras instituições. Sempre, né, é importante reforçar que o cliente, né, ele tem o poder de autorizar ou cancelar essa autorização, né? Alguns benefícios, né, que o Open Finance traz, né? Acho que o primeiro é o aumento da concorrência, né, a partir de que o cliente pode compartilhar essas informações com outros bancos ou com outras instituições. Essas outras instituições conseguem, né, dar soluções mais personalizadas, né, com base no perfil financeiro desses clientes. Um outro benefício é a melhoria da experiência do cliente. A gente pode ter soluções aqui de concentração desses dados bancários de diferentes bancos, diferentes instituições em uma única plataforma. Redução de custos, né? O Banco Central hoje padroniza essas APIs, então tu não precisa hoje conectar com diversos bancos, tu vai conectar com uma API específica do Banco Central, com algumas APIs, né, do Banco Central. Maior transparência, né? Então a gente, dessa maneira de consolidar essas finanças, de poder tomar as melhores decisões, né? E fomenta a inovação, né? Acho que a base para a inovação é a informação, né? E dando essas informações aqui para as instituições, autorizando, com certeza que a gente vai ter ferramentas inovadoras, né, utilizando esses dados. Perfeito. Conceituar muito rapidamente aqui as fases. A fase 1 do Open Banking é a fase de dados públicos, né, onde as instituições hoje fornecem as informações de canais de atendimento, né, de informações abertas, né, públicas das instituições. A fase 2 é o compartilhamento de dados, então é onde as instituições passam a compartilhar os dados desse cliente, né, sempre lembrando que o cliente precisa autorizar esse compartilhamento. A fase 3, a partir de serviços e principalmente a fase de iniciação de pagamento. Né? E a fase 4 é basicamente a ampliação desses dados compartilhados, né, que passam a entrar aqui dados, né, de operações de câmbio, investimento, seguro, previdência. E, assim, para fechar essa contextualização, acho que vale a pena trazer alguns números, né, e aqui a gente pegou o último relatório publicado, que é do quarto trimestre de 22, e a gente tem nesse último trimestre de 22, 4,9 bilhões de chamadas de APIs, né, sendo 1,7 bilhão, né, nas últimas 4 semanas do trimestre. A gente tem mais de 18 milhões de consentimentos na plataforma, né, e já tem 16 ITPs, né, instituições, né, de transação de pagamento, de iniciação de pagamento, desculpe, certificadas e habilitadas para iniciar um pagamento. A gente tem hoje mais de 800 instituições ativas, né, no diretório de participantes, mais de 150 conglomerados, e o Open Finance também tem vários grupos de trabalho, né, e a gente hoje tem mais de 600 pessoas de diversas instituições contribuindo, né, diariamente para a evolução do Open Finance. Isso, esse grupo de trabalho ele traz a evolução, né, do ecossistema como um todo, né, diríamos sobre algumas coisas ali, é muito importante o GT, esses grupos de trabalho, né? E, mais como curiosidade aqui ainda, para fechando os números, né, grande parte desse volume de transações, né, 70%, 71%, né, do total, dessas 4,9 bilhões de transações no trimestre,
foram em duas APIs, né? A API de conta e a API de cartão de crédito. Então, o OpenBank, apesar de ter aqui um pouco mais de 2 anos, né, de história, ele tem ainda também bastante a evoluir, principalmente aí com as novas fases, né, com o incremento das novas fases. Então, você falou OpenBank, né? É importante salientar também que antes era o OpenBank, né? O OpenBank que tratava basicamente dos bancões, né? Bancos, na verdade, não bancões, perdão. E agora mudou para Open Finance há um tempo atrás, que trouxe outras instituições financeiras aqui para dentro, não só bancos, né? Na verdade, só um adendinho. Isso, deu uma ampliada, né, no escopo, né? Perfeito. Bacana. E aí, Júlio, para te passar a bola aí, cara, acho que o pessoal tem uma dúvida. Eu também tenho essa dúvida. É seguro? É seguro, Júlio? Eu posso compartilhar meus dados? Vamos lá, vamos... Bom, pessoal, então a ideia é que a gente falar um pouco, né, já pegando o gancho dessa pergunta do Zoqueto aqui, a gente falar um pouco sobre, cara, o Open Finance é seguro, quais são as fases, né, um pouco mais no detalhe das fases que a gente tem do Open Finance, um pouco do que as APIs do Open Finance, o que o ecossistema pede ou dirime ali sobre algumas questões das APIs, tá? Falando aqui, é seguro, assim, é seguro, né? A gente vai ver aqui na sequência que o Open Finance aqui ele traz várias políticas aqui sobre segurança, várias direções aqui que ele traz para que garanta que não se tenha nenhum problema. Então, basicamente, aqui já vou dar alguns spoilers que primeiro, o cliente, né, o usuário, ele está no controle, como o Zuqueto falou, porque tu que vai dizer se vai iniciar ou não um compartilhamento de dados com uma determinada instituição financeira, né? Segundo, como eu falei, ele tem vários padrões aqui, né, rígidos de segurança em cima desse ecossistema para garantir que tudo seja feito da forma correta, né? Até o Banco Central também fala aqui sobre algumas coisas referentes às instituições financeiras, que elas são instituições normalmente maduras, que já trazem alguns padrões a mais, padrões de autorização, né, uma análise sobre esses dados, enfim, tem vários pontos aqui. Seguindo aqui, então, a gente fala um pouquinho mais no detalhe aqui sobre questões de segurança, né? Tem alguns requisitos de alto nível e requisitos mais específicos da própria especificação, digamos assim, do Open Finance, né? Requisitos de alto nível aqui. A ideia é que não se reinvente a roda, né? Assim, o VT lá, o grupo de trabalho dentro do ecossistema, a ideia é que se use os padrões mais comuns ou mais utilizados aí no mundo, digamos assim, né? Ele envolver-se com os órgãos que normalizam isso, né? Trazer os órgãos, trocar ideias com eles, solicitar feedbacks contínuos, né? Ou seja, cara, como é que está o processo, melhorias, enfim. E ter um framework de confiança, um framework que as instituições financeiras possam confiar, né? Esses são alguns requisitos de alto nível. Princípios de especificação. Então, obviamente, aqui o consentimento, ele tem que... o cliente tem que dar o consentimento, né? Ele pode também dizer assim, cara, o que eu vou consentir? Ou seja, eu quero consentir, sei lá, os meus dados de conta, mas não quero consentir, sei lá, qualquer outra informação dentro dessa jornada de dados, né? A própria segurança, né? Obviamente, tem que ter segurança aqui. A gente vai ver na prática que ele implementou várias questões de segurança. Identificação, eu preciso saber quem são os agentes dentro do ecossistema, né? Isso tem que ficar bem claro e quem que se comunica com quem, né? Obviamente ter integridade aqui e eu garantir que eu não tenha alterações desses dados sendo trafegados, né, entre as várias instituições. Tá? Aqui, para trazer um pouco mais, assim, realmente o core aqui da questão de segurança. Né? É uma sopa de letrinhas, são muitas normativas, muitas especificações, enfim. A ideia aqui, macro, é que o OpenID Foundation, ele é quem regula, né, todas as especificações. A gente tem aqui algumas implementações feitas pelo próprio Banco Central, pelo próprio Open Finance para ajustar alguns padrões que ele identificou como falhas e tal, mas basicamente usa o FAP aqui, que
que é, na prática, a API de finanças, com algumas implementações como o OpenID Connect, o ALF, para ter questões de segurança, né? Tem a parte de certificação, a gente tem também algumas entidades certificadoras aqui nesse ponto, né, que são entidades autorizadas pelo próprio Open Finance, que é super importante. Tem algumas coisas que as instituições transmissoras e instituições receptoras têm que realizar dentro do sistema. Por exemplo, tem que ter aqui na prática um authorization server, falando um pouco mais prático aqui para dirimir todas essas questões de segurança, né? As instituições receptoras e iniciadoras de pagamento, elas podem se conectar nesses authorization servers. Enfim, tem uma série de questões aqui que dirime essas questões de segurança e que, na prática, dá um grau de certeza de que tudo isso realmente traz uma segurança para o cliente, né? É uma coisa que o cliente não vê, o usuário, na prática, não vê, mas isso é importante porque, né, por baixo dos panos, a gente que é de TI sabe, tu tem que ter padrões fortes para poder sustentar o ecossistema, né? Outro ponto de segurança que também já trazendo para o próximo tema aqui, que vai ser sobre a compartilhamento de dados, mas o consentimento é a chave aqui também para o cliente, né, para o usuário na prática, né? Ele está no controle dos dados, ele pode dizer quais dados ele vai querer compartilhar, com quem e quando ele vai, por qual período de tempo esse dado pode ser compartilhado. Isso é super importante. Então, o cliente define também, ele tem o direito de compartilhar isso, obviamente, gratuitamente na prática, né? Não é cobrado nada do usuário que vai compartilhar os dados e tal. E é importante dizer também que ele é totalmente compliant com a LGPD, né? Então, mais um padrão aqui. É seguro, Júlio? É seguro. Na prática é seguro. Assim, né? A gente sabe que tanto questões por parte do usuário, né, que está compartilhando os dados, quanto tecnicamente, digamos assim, ele é super seguro, né? Tem vários padrões, implementações, melhorias feitas pelo próprio o Open Finance no ecossistema que garante isso. Então, é seguro, tá? Com certeza. Indo um pouco adiante aqui, então, pessoal, a gente vai falar um pouco mais aqui das fases, né? Do que compõe cada fase. A fase 2 aqui, basicamente, é a fase onde o cliente pode compartilhar os seus dados, né? A fase de dados cadastrais e transacionais da pessoa, né? Basicamente, como eu falei, são dados cadastrais, eu tenho dados de operação de crédito, dados de conta, dados de cartão de crédito, né? Tudo que dirime essas macro famílias de dados aqui. Tem outras APIs que também ajudam um pouco nesse processo, o próprio consentimento, né? Ele é uma API que ajuda nesse processo aí para dizer se o cliente quer ou não quer compartilhar, quando que ele quer, enfim. APIs de recursos que basicamente trazem situações macro de como está a conta do cliente, como que está determinada informação dessas famílias de dados. Tá? Sobre obrigatoriedades aqui, tem uma obrigatoriedade aqui que obviamente, aqui falando, o que é importante, né? Se a gente não tiver pelo menos algumas instituições, como os grandes bancos, se eles não aderirem a isso, obviamente que talvez a gente não teria uma massa de dados grande aí para ser compartilhada. Então, teve uma obrigatoriedade aqui quanto aos segmentos S1 e S2 aqui, que é basicamente acho que é mais de 1% do PIB, se não me engano, para aderir a esse processo. E tem também as instituições que são voluntárias, né, que podem aderir ao sistema. Importante dizer aqui que é um ponto que a gente detalha aqui, é sobre a tempestividade desses dados. Diferente de outros Open Banks afora aí, o Bacen aqui dentro do Brasil ele definiu que os dados têm que ser 12 meses, né? Eu posso trazer informações de dados de 12 meses do cliente. A tempestividade, 5 minutos para dados transacionais, ou seja, o cara transacionou agora, daqui 5 minutos ele tem que estar... Agora sim. Ele tem que estar já disponível e 1 hora para dados para os demais dados. Tá? Um pouco sobre a jornada aqui de compartilhamento de dados, né?
As figuras aqui, basicamente, então eu tenho o cliente de um lado, eu tenho as instituições receptoras, né, que é quem vai receber essas informações, e eu tenho as instituições transmissoras. Então, basicamente, o cliente, ele, através da instituição receptora, ele inicia lá o seu consentimento, né? Isso tem toda uma parte ali de redirecionamento, até eu coloquei ali algumas questões sobre fluxos, né, híbridos, com handoff, com deep link, algo um pouco mais técnico, mas acho que como a gente está com um fórum técnico é importante trazer aqui também para isso, né? Passando aqui para esse redirecionamento, ele vai trazer a autenticação do cliente lá, isso pode ser, aí cada instituição tem, né, pode implementar as suas formas de autenticação. Um ponto importante aqui também, pessoal, é sobre, ele dirime sobre cada instituição, como tu vai trabalhar aqui com apps, enfim, cada instituição tem a sua identidade visual, é importante manter isso também, né, ele dirime um pouco sobre isso. Mas basicamente aqui eu posso ter direcionamento para app to app, ele pode ser direcionado para browser, enfim, tem algumas questões técnicas aí. Ele vai poder confirmar o que ele vai realmente compartilhar, ele vai ter uma visão clara, estou compartilhando dados de conta, dados de as minhas transações e assim por diante, né? E no final das contas ele vai confirmando, ele vai efetivar isso dentro da instituição receptora. Perdão. Só um comentário, né, Júlio? Perdão. É importante ali, né, como tu falou, seguir a identidade visual até para dar segurança para o usuário, né? Perfeito, que está ali navegando, quem vai lá colocar o seu usuário e senha lá, né, para compartilhar os dados. Perfeito. E o outro ponto que eu acho também interessante comentar, né, se eu tenho uma instituição, eu posso começar a consumir dados, né? Sim, né? Na verdade, assim, a instituição ela tem que aderir a todo o framework do ecossistema do Open Finance na prática, né? Ela tem algumas coisas que ela tem que aderir para poder fazer esse consumo de dados. Quem quer consumir também tem que compartilhar seus dados. Perfeito, né? Exato. Então tem algumas coisas assim. Bom, só para a gente falar um pouco que tem a parte da gestão também desses dados, ou seja, o cliente ele vai poder gestionar tanto da parte da instituição receptora quanto da transmissora aqui e dizer, ele pode a qualquer momento dizer, opa, não quero mais compartilhar determinado dado, né, sei lá, de conta, de cartão de crédito, assim por diante. Ele pode fazer revogação, pode fazer alteração, renovação. Tem algumas características aqui para cada tipo de instituição, mas enfim, o cliente mesmo, né, o usuário, ele tem que ter essa gestão, né, na mão dele para poder dizer o que ele quer compartilhar ou não de informações. Tá? E revogar também. Né? Revogar, perfeito. Dados, né? Perfeito. Já evoluindo aqui um pouco, então, a fase 3 aqui é a fase de serviços e iniciações de pagamento. Né? Basicamente, hoje a gente está disponível, ou seja, a versão produtiva já pagamentos via Pix, né? O Pix aqui ele pode ser, recentemente, há pouco tempo atrás aqui, ele permitiu o Pix agendado, até então não existia, ele já permitiu. Tu pode fazer o Pix padrão lá, que tu vai pagar na hora, ou fazer esse agendamento dele, né? Futuramente aqui, a gente vai falar mais à frente, mas eu dei um spoilerzinho aqui, o Open Finance ele vai implementar outras formas de pagamento, né? TED, boleto, débito em conta, né? E talvez outras lá. Aqui também é importante salientar que também tem a parte de consentimento, né? Quando eu faço uma transação, faço todo um fluxo aqui para chegar na parte de consentimento do cliente também, né? E a questão das obrigatoriedades aqui para instituições detentoras de conta de depósito, né? A vista ou de poupança, enfim, tem algumas questões aqui que o Bacen também dirime sobre obrigatoriedades. Tá? Aqui é um pouco do fluxo, né, de como funciona na prática esse negócio. Assim, né? Então eu tenho a figura aqui do cliente, eu tenho a figura da instituição iniciadora de pagamento, no caso aqui da fase 3, né? Eu tenho a instituição que é a detentora de conta, né, que tem de fato lá a conta do cliente, e eu posso ter um lojista aqui para quem eu vou fazer aquela transação. Então basicamente o cliente inicia, né, faz todo o processo ali com o iniciador de pagamento, né, ele faz as trocas lá, vou autorizar, confirmar, enfim,
e, no final das contas, a instituição detentora de conta realiza o pagamento lá para quem vai ser o lojista, enfim, para quem ele está fazendo aquela transação. Aqui é um pouco mais também, assim, ali é um pouco mais dos fluxos detalhados e aqui é a visão mais alto nível, que é exatamente como eu falei, né? Você tem aqui na parte de baixo as ITPs lá, e acima tu tem quem vai fazer o envio do valor, digamos assim. O fluxo é bem parecido com o fluxo que a gente tem ali da fase 2, né? O cliente inicia, faz o redirecionamento, tem uma parte técnica ali, como eu falei, a autorização, tem que ser seguro, tudo isso, né? Usando algumas tecnologias de autorização aí, faz a confirmação do pagamento de novo e efetiva esse pagamento para o cliente final. Tá? Aqui, então, outro ponto que é dirimido aqui e que é bem importante também, nessa fase também tem a gestão desses pagamentos. Né? O cliente ele tem que ter lá a visão clara do que ele fez, quais são os pagamentos que ele fez, concluídos, não concluídos, agendados, enfim, ele tem que ter uma visão clara disso. Né? Ele tem que ter também, para o caso aqui do Pix, que ele pode fazer um agendamento, ele pode fazer toda a parte de gestão disso, ele pode, eu agendei para daqui 365 dias, que até então é o prazo máximo que o Bacen determina, que é 1 a 365. Ele pode ir lá cancelar, reagendar, enfim, fazer toda essa gestão em cima dessa questão de pagamentos. Tá? Só reforçando ali, né, acho que reforça um pouco o papel do cliente, né, como dono, né? Sim, sempre os dados, dono do pagamento, e é ele que tem o poder, né, de permitir ou não permitir. Né, o cliente aqui, a pessoa está sempre em voga, né? Ele tem que, como a gente já falou em vários pontos aqui, ele tem que estar no controle disso, né? Ele tem que autorizar, tem que poder efetivar isso ou não, né? Negar, enfim, tem toda essa questão aí que está envolvida. Falando um pouco da fase 4 aqui, né, uma fase que ela ainda tem coisas experimentais, não, digamos que sejam releases candidates aqui, releases futuras, e tem algumas implementações que já saíram, ela não está produtiva ainda, mas que é a fase 4 de dados abertos, que vai tratar aqui basicamente de investimentos, câmbio e credenciamento. Isso aqui já está implementado, já tem uma V1, digamos, dessa implementação, mas e tem outras fases futuras que virão aqui, que basicamente são releases candidates, que é dados abertos também, falando de títulos de capitalização, previdência, seguros, né? E uma fase 4B, que fala mais sobre também a transmissão de dados cadastrais internacionais. Aqui, basicamente, são dados de investimento, né? Renda fixa, bancária, renda fixa de crédito, renda variável, né? Ações, enfim, né? Títulos do Tesouro vai entrar aqui também, e fundos de investimento. Tá? Então é uma fase que ainda está em implementação e algumas coisas já estão aptas aí à produção. Uma parte bem importante aqui, né, para se dizer que tem algumas direções que o próprio Banco Central dirige aqui, que é sobre limites, né? Como está falando de APIs, né, comunicação, cara, a gente sabe aqui, melhor que ninguém, que isso sempre está propenso a falhas, a problemas e assim por diante. Então, o Open Finance ali, ele definiu algumas diretrizes aqui, como limites de tráfego, né? Cara, eu posso ter X transações por minuto, eu devo atender algumas transações por minuto e X transações por segundo, né? Tem algumas direções entre 300, 900, enfim, tem algumas direções quanto a isso. Ele até dirime aqui sobre o atendimento mínimo e como tu deve evoluir nesse atendimento. Por exemplo, eu devo atender 300 transações, mas se tiver algum problema que isso pode ser aberto o ticket pelas próprias instituições. Estou tendo um problema aqui com uma instituição, ele deve aumentar isso em acho que é 150, 150, se não me engano, transações. Então, ele tem que ter um pool de capacidade aqui do seu ambiente para ter evolução, digamos assim, né? Limites operacionais aqui. Tem uma parte de limites operacionais que não é obrigatório, mas é importante dizer. Porque, de novo, a gente está falando de APIs, eu não posso ter um processo lá metralhando uma API, né, a todo momento. Isso é super importante.
Então, o que o Bacen dirime aqui? Que tem determinadas APIs que você pode fazer 4 chamadas mês, que são de baixa frequência, e 30 chamadas mês. Tem algumas outras que falam que 240 e 420, mas enfim, ele dirime sobre algumas questões de quantas vezes você pode chamar uma determinada API, né? Como eu falei, não é obrigatório, mas é um ponto importante para tu garantir a saúde do ecossistema como um todo. Isso é muito importante. Sobre desempenho e disponibilidade também é outro ponto importante, né? Por exemplo, cara, tu tem que garantir que a tua API está no ar, né? Vou fazer um processo aqui, uma requisição de uma API, ela tem que estar no ar, ela tem que estar disponível. Então, ele dirime aqui sobre a disponibilidade disso. Eu tenho que estar 99,5% em 3 meses, 95% up em 24 horas, né? Sobre desempenho também, 95% do tempo ele tem que atender um tempo máximo lá para cada requisição. Enfim, tem alguns pontos aqui que ele dirime e isso é importante para a saúde, de novo, do ecossistema. Tá? Uma parte aqui que é importante também, né? Importantíssima, que dá, às vezes, algum trabalhinho para a gente aqui também. Trabalho, né? Bastante trabalho, né? A gente tem que ficar todo momento aqui fazendo certificações, conformidade, né? O ecossistema lá, ele possibilita que tu faça certificações. Na verdade, tu tem que fazer certificações, determinadas certificações de segurança, né? Certificações aqui também funcionais, das fases 2, 3, por exemplo. E isso tudo você tem que publicar para o Bacen, o OpenFinance, perdão, né? Você tem que publicar, fazer testes funcionais das APIs, garantir que vai passar por todo o ciclo de teste deles e garantir que esteja atendendo a todos os requisitos, né, que a API determina, né? Tem alguns, até então a gente não tinha, não é que não tinha, tu tinha lá a parte de DCR e DCM, que é tu fazer a comunicação entre as instituições financeiras, mas até então a gente não tinha lá uma ferramenta que pudesse validar em produção. O Bacen o OpenFinance está lançando aqui o FVP, que é essa ferramenta, ela ainda está digamos assim, experimental. Ele já dirimiu algumas instituições para que faça esse teste em produção. Ele vai trazer aqui tanto o teste da fase 2 como fase 3, né? Obviamente que, falando de transações, a ideia não é fazer a transação como um todo, mas é garantir pelo menos um ciclo inicial dessas transações aí. E a ideia é que tu consiga fazer essa validação também no ambiente de produção. As demais validações aqui são o ambiente sandbox, né? Que é o ambiente onde tu vai fazer essa parte de certificações funcionais. Tá? Enfim, a gente falou bastante aqui, né? E aí, assim, é um tema que é um pouco extenso, né? É um tema que traz bastante questões técnicas, bastante questões funcionais, né? Requisitos que a gente tem que atender para que o ecossistema como um todo fique ok, digamos assim. E o que esperar para o futuro? Aqui a gente tirou, basicamente, eu acho um print lá do que o OpenFinance aqui ele prevê lá, de evoluções que estão em andamento, né? E evoluções que ainda estão para ser iniciadas. Como fase 3, ali vai ter toda a parte de boletos, enfim, várias coisas que estão aqui no radar do OpenFinance para a evolução do ecossistema como um todo, né? Eu acho que, Júlio, também um ponto importante aqui para o OpenFinance como um desafio, né? É dar clareza para o cliente das vantagens de publicar esses dados. Sim, né? perfeito. Cada vez mais. Eu entendo que esse vai ser um dos grandes desafios aí para o OpenFinance. O OpenFinance, né? A gente sabe que eu estava escutando uma entrevista na semana passada, se não me engano, e a pessoa lá comentou algo que me chamou a atenção, né? Ele falou, a OpenFinance é uma maratona, né? Então, assim, tem muito ainda a crescer, tem muitas funcionalidades para crescer, tem que melhorar a experiência para o usuário também. Então, assim, tem bastante a evoluir. Eu acho que vai entregar resultado, mas talvez não seja tão imediato assim quanto acho que as empresas, as instituições aí estão buscando. Tem algumas coisas a serem dirimidas, né? Algumas coisas a serem... Isso é importante, né? Tem que trazer benefícios para ambos os lados, né, pessoal? Tanto para o lado da pessoa, eu querendo compartilhar os meus dados, quanto para as instituições, né? Tem que ter um ganha-ganha no final das contas
aqui, tá? E também não precisar usar N aplicativos aí de banco, podemos Perfeito. centralizar tudo isso Sim. num só, né? Exato, essa é a ideia. Pessoal, era isso. Aqui tá alguns contatos nossos aqui, né, do time aqui como um todo, né? E agradecemos aí a oportunidade. Muito bom, né, cara? Parabéns aí pra Excelente, vocês, né? obrigado, né? Vamos aplaudir aí, galera. Valeu, valeu. Pegar os contatos aí, né? Show de bola. Vai, Valeu. sempre muito bom, cara. Muito obrigado por receber vocês. Parabéns, Valeu. galera, pelo conteúdo aí, excelente, né? Bastante galera elogiando aí o conteúdo de vocês. Teve bastante assunto no LinkedIn lá, a galera mandou umas perguntinhas, depois a gente vai analisar aqui, vamos passar adiante as perguntinhas. Agora se virem, né? É, Se virem, né? Nossa parte é fazer as perguntas, responder. Tem boas camadas de segurança, né? Isso. E uma foi o Emiliano que mandou, cara. Vocês Ah, não, essa a gente tem que responder, cara, pelo amor de Deus. Essa é especial, Não, né? essa eu faço aí. questão. Eu peço que ele venha aqui para perguntar pessoalmente. Mas melhor, né? Quem sabe? É isso aí. Bom, a gente agradece aqui, principalmente a parte aí do pessoal que está como convidado aqui, né? Obrigado pela presença de vocês que estão aí atrás. A gente depois vai inventar de fazer uma foto, então se prepare que vocês vão vir tudo aqui pra frente. Já vão ficando bonitos aí pra ele tirar foto. E aí eu reforço o agradecimento a vocês, cara. Obrigado pelo convite, foi legal, assim, pelo convite não, pela participação, por ter convidado vocês aí. Não, mas aí você convidou, né? Lá no Summit foi um alto convite, Não, né? Praticamente é o Mas pra quem é de casa não tem essa. É, né? isso aí, Tá é isso aí. tudo em Só casa. me falar assim, ó, vamos lá, vamos junto. Isso Vamos, aí. cara, tá bonito. Essa Então, é... cara, a gente, de novo, agradece muito vocês aí. A gente quer dar uma olhada na pergunta aqui, a gente vai passar a pergunta pro pessoal de lá. Tu que sabe, Hugo? Então, vamos fazer assim. Eu vou trazer a primeira pergunta aqui pros guris que foi mandada pelo LinkedIn. Mas quero deixar o recado e o convite pro pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo. É isso aí. Se alguém tiver uma pergunta ou quiser fazer algum comentário sobre o que os guris trouxeram do conteúdo aí das duas talks, fique à vontade. Então eu vou fazer a primeira pergunta para eles, para vocês ir pensando e aquecendo a voz aí. E aí depois que eles responderem, a gente convida quem se sentir à vontade para fazer a pergunta. Bom, então como a Deja falou, a primeira pergunta vem do nosso colega aí, Emiliano Fagundes. Grande Emil. Ah, tem que fazer aqui. Nosso parceiro aí. E aí a pergunta dele é em relação ao aprendizado contínuo. Como que ele é incentivado? Como é incentivado que as pessoas compartilhem conhecimento hoje lá no Realize? Como evitar que se crie silos de conhecimento em times de desenvolvimento? É, Júlio. Vocês. Decoraram, a gente vai Posso repetir? É só uma vez, depois toca na cara. Vou comentar, assim, acho que olhando para a Realize, lá onde a gente está trabalhando hoje, né, tem algumas ferramentas, né, que são disponibilizadas, como a Universidade Renner, como eu comentei. É um portal cheio de conteúdo, aberto para todo mundo, né, e ali a gente também consegue criar grupos de estudos, né. E é muito legal, assim, ele não fica centralizado, né, ele está aberto para todo mundo, tem várias trilhas e tem todo o grupo de discussão, né, por fora ali que pode interagir, enfim, para trocar as experiências. Tem cursos trocar as obrigatórios ideias. também, né, para incentivar o cara É isso aí. a buscar o conhecimento. E acho que a gente usa bastante isso também nas rotinas de feedback e PDI, né? Ali a gente alinha, né, junto com o profissional, o direcionamento e a gente, inclusive, linka, né, o PDI com a ferramenta da companhia. Acho que isso é bacana também e agrega bastante ali ao time. Porque tem muito material nessa aqui. Tem cursos, tem vídeos, tem palestras. Então, tem muita informação o cara querendo buscar, né? E é bem legal porque fala de tudo, né? Tem parte técnica, tem parte de negócio, tem parte de loja, né? É bem bacana. Show de bola. Pacote completo, então. Dá a Show de indicação, dá o curso, já faz tudo ali pra galera continuar. A gente Valeu, gente. Vamos fazer a pergunta do Vamos lá, pessoal daqui, tem né? um Chamar o convidado, Matheus então, ali, que vai- meu xará. Emil, vem cá com a gente aqui, beleza? Vem vindo aqui. Faz a pergunta pro pessoal aqui, cara. Opa! Cara, minha pergunta é a seguinte, a implantação pelo regulatório é um grande desafio, né? A gente sabe aí que fase 1, 2, 3, agora fase 4, evolução das fases. Queria ouvir de vocês aí que estão passando por toda essa jornada, qual é o maior aprendizado e como equilibrar, seguir cumprir o regulatório, né? O cronograma regulatório, e equilibrar isso com iniciativas para o negócio, porque há uma grande, obviamente, uma grande expectativa, principalmente da diretoria,
poxa, quando é que eu vou começar a ver isso materializar? Né? E bem diferente do Pix, que foi algo que em um mês cresceu exponencialmente. Então há uma expectativa. Vocês trouxeram alguns temas que são os desafios, inclusive, né, do própria questão do consentimento e tudo mais. Não podemos encarar como é o Pix, enfim. Mas qual é o segredo para tentar equilibrar, cumprir o regulatório e ao mesmo tempo ter condições de olhar, né, para a evolução de oportunidades para o negócio? Como é que a gente faz qual é o segredo do equilíbrio? Obrigado, cara. Valeu, Matheus. Obrigado, tá? Matheus, já fica esperto. Matheus vai participar depois com a gente no próximo aí também. Eu acho que assim, Matheus, tentando responder, eu acho que o primeiro desafio que a gente teve lá na companhia atual foi a questão de montar o time, né? Hoje o expertise de Open Banking é muito novo, né? Então, assim, a gente buscou profissionais, mas nem todos os profissionais que a gente trouxe têm o conhecimento e expertise de Open Banking. Então, acho que o primeiro passo foi buscar parceiros, né, parcerias com conhecimento para agregar ao time e para que a gente conseguisse, né, desenvolver os regulatórios. E na Realize, aqui, puxando um pouco para a nossa parte, a Realize hoje ela tem como regulatório a fase 3, né, a parte de iniciação de pagamento como detentora de conta, né. E esse a gente desenvolveu, tem pouco volume ainda, então não traz o famoso resultado para o negócio ainda. Mas a gente também está desenvolvendo a fase 2, né? Tanto a parte de transmissão quanto compartilhamento de dados. É uma fase pesada, né? É uma fase de assim, bastante trabalho, bastante consolidação de dados. Então o tema dados ele é muito pesado também, né? Principalmente quando a gente tem vários sistemas dentro da companhia e precisa consolidar essas informações, né, para poder entregar. Então tem um peso muito significativo, né, fazer essa entrega na fase 2. E aí até como para nós aqui ele não é uma fase regulatória, mas ela é uma fase que proporciona atingir os objetivos, atingir os resultados, depois monetizar, né, o Open Finance. E aí, assim, a gente, até para provar, né, essa fase, a gente teve que buscar cases de negócio onde a gente monetize essa solução, né? Então, para eu poder consumir os dados, eu vou compartilhar meus dados também. Então, assim, como que eu vou usar estes dados, né, que vão ser consumidos, para fazer novos negócios, né, para tomar melhores decisões, né, para dar mais crédito, por exemplo, ou para dar, não só para dar mais crédito, mas para dar o crédito assertivo para aquela pessoa, né? Então, acho que a nossa defesa foi muito avaliar os cenários que vão trazer resultado, né, para poder até aprovar a iniciativa de Open Finance, principalmente da fase 2 da companhia, né? Acho que um ponto importante aqui também, que é um desafio, né, e a gente está passando por isso, para ajudar o negócio como um todo, você também tem que trazer as tecnologias certas para dentro, né? Então, cara, é complicado, assim, como o Zuccheto comentou, assim, a gente tem várias fontes de dados que tem que trazer isso, agrupar, enfim, e isso tem que ser de uma forma que fique clara, concisa, né? Porque o Open Finance lá de limite tem que trazer os dados corretos, enfim. Então, tem a parte do negócio que é como tu monetiza isso, e tem a parte técnica e, cara, como que eu implemento isso, né? Como é que eu trago essa questão das tecnologias aqui, sendo que tu tá implementando uma fase aqui e aí já chega uma normativa do Bacen lá, dizer, opa, já tem que ajustar aqui o Pix, cara, é uma loucura. Inclusive a gente tem fase aí ajustes sendo entregues para terça-feira, né? A gente tem coisas pendentes ali, então cara, é complicado. Tem que desenvolver as fases novas, mas ao mesmo tempo tem que atender ali as direções né, o que o Bacen, o Open Finance no caso aqui, ele dirime lá que a gente tem que ajustar, enfim, normativas. É complicado de fato, né? Complicado de fato. Massa, show de bola. Boa. Obrigado. Vai. Vou mais uma aqui então, que foi mandada pelo LinkedIn. Mas se mais alguém já quiser se preparar para a próxima rodada. É verdade, gente. O pessoal aí da plateia. Essa pergunta então, quem mandou foi o Daniel Viseu, que estava aí acompanhando a live pelo LinkedIn. Obrigado, e aí ele Daniel. pergunta... Conhecemos o Viseu. Isso veio online. Assim. Um abraço, Viseu. O Daniel pergunta qual é a soft skill que vocês acham muito importante para um profissional hoje dentro dessa área. Cara, então,
É que na prática, como eu falei, tudo depende muito do que tu vai implementar. Tem várias formas, né? Por exemplo, a gente está fazendo agora a parte de transmissão de dados, né? Ali você tem que ter... Aí depende do que tu vai trabalhar no back-end, depende que tu vai, né, como que tu vai disponibilizar a tua API. Sei lá, vou supor aqui, hoje a gente usa a Java lá para disponibilizar as APIs. Mas tu tem toda uma parte ali, como é que tu traz esses dados, como é que tu monta ETLs lá, processos que de fato tu tem que trazer uma massa de dados grande em pouco tempo, então tu tem ferramentas de transformações, então depende, acho que muito de cada empresa, né, onde tu tá. Mas, cara, é o básico, tu tem que ter APIs, tu tem que ter skill são APIs REST, né, então isso é importante, tu tem APIs, tu tem massas de dados sendo carregadas, então é bom tu ter alguma coisa relacionada a ferramentas que tratem grandes massas de dados, sei lá, ODI, falando da parte de nuvem aqui, um ADF da vida lá que tu traz informações e pode botar num data lake informações de dados, né, sei lá, enfim, ferramentas, né, em cima desse processo que possam agregar para o processo e atender o que o Bacen pede de uma certa forma, né? Eu acho que só complementando, assim, como soft skill, cara, dor de dono. Perfeito, é o que a gente perfeito, precisa. Também, sim. É dor de dono. Porque Os valores o da prazo aqui é muito... Isso é importante também, né, porque o prazo aqui, ele é cruel, né? Se tu tem normativas lá, tu tem que atender. Então tu tem que correr atrás, tu tem que trazer, né? A pessoa tem que correr, tem que buscar, é importante, né? Isso. Então a gente vai chamar mais uma pessoa que estava aqui nos assistindo ao vivo, o Valério, que vai vir fazer uma pergunta então pra gente. Fica à vontade. Aqui tá certo, tá certo. Eu sou o Valério, eu estava aqui observando vocês falarem ali e a gente estava até discutindo ali atrás, que cara, como é que, sabendo que, como você mesmo disse, né, que o Open Finance é uma maratona, né, que leva muito tempo, vai levar muito tempo para te conseguir extrair valor do Open Finance. Como é que tu gerencia essa expectativa numa empresa como a Realize, por exemplo, que é mais voltada ao varejo? A gente sabe que geralmente tem uma cultura de resultado, né, mais forte. Como é que é essa gestão da expectativa que vocês fazem com a Realize? Sim. Cara, a gente como eu comentei antes, assim, né, a gente procurou elencar ali as possíveis soluções que vão trazer resultado, né, para o nosso negócio. E tem iniciativas de curto prazo que já começam a monetizar. A gente tem parceiros também, a Renner também investe, né, em empresas que estão trabalhando com Open Finance. Então, eu acho que a justificativa, né, o discurso ali, é assim, a gente tem várias entregas, várias ideias para trazer resultado. Algumas de curto prazo, outras de longo prazo. E aí, cara, é preto no branco, assim, é a gente mostrar essas iniciativas e o valor que elas vão nos trazer. Show, respondido? É forma de mostrar Show, isso. obrigado, velho. Obrigado, cara. Valeu. Boa perguntinha, então, tem mais uma? Posso ler essa? Vai lá, Beleza? última. Tá. Vamos para a última pergunta, então, né? Pessoal, Pra gente tá bom esticar, as mas não, é legal, perguntas, né? né? Isso é bom, essa participação é massa, né? Vou trazer... Oi? Perguntar, né? Vai que não deixa. Né? Mas essa aqui, talvez uma pessoa, talvez vocês conheçam, da Luciana Freiberger, não sei se vocês conhecem essa pessoa. Já ouviu falar dela? Ela mandou aqui, a Lu também mandou algo relacionado à parte aí das skills, mas é mais focado na parte do home office, né? Então hoje, com times atuando em parte presencial e outra em home office, como obter resultados satisfatórios nos projetos e manter o time unido? Lembrando que os times, além de tudo, são mistos entre terceirizados e internalizados. Primeiro ponto, eu acho que é quebrar silo. Tá? Esse negócio de times mistos, usar crachá A, crachá B, crachá C, tem que ser desconfigurado. Assim. Eu acho que o primeiro ponto é tu mostrar que todos estão no mesmo barco. Mostrar o propósito, mostrar o objetivo, fazer a aproximação, o que a gente falou ali. E tendo essa proximidade, tendo esses movimentos, as coisas ficam mais fáceis e a gente consegue fazer essa sinergia mesmo tendo um trabalho híbrido, um trabalho presencial e assim por diante. É tudo uma questão de
de aproveitar as melhores ferramentas que a gente tem. Hoje a gente tem inúmeras formas de comunicar, né? Então a gente também tem que ser criativo nisso, em fazer com que as pessoas saibam que o propósito é o mesmo, indiferente de consultoria, de trabalhar remoto. Sem crachá, né? Sem Sem cor de crachá. Exato. Sem cor de crachá. Boa, massa. Muito bom. Guris, então, Quer a complementar gente quer, alguma coisa? né, antes de encerrar, ver se vocês querem fazer mais algum comentário, trazer mais algum Deixar a ponto aí. mensagem final, aquela, Acho sabe? que só agradecer a todo mundo aqui, o pessoal que está nos assistindo aí no LinkedIn, né? Obrigado pela força, o pessoal que está aqui presencial, né? Ao convite de vocês partindo aqui, né? Boa, é isso aí. É sempre bacana estar com esse time aqui. Cara, Show de bola. eu curto muito aqui, só agradecer ao pessoal aí, dizer que valeu. Prazer de ter aqui, cara. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, né? Opa. Que primeiramente foi bem bacana, assim. A experiência aqui também Isso é massa, foi bem bacana. Vai ser mordido pelo bichinho, eu quero ver daqui a pouco tá sentado direto fazendo essa palestra aí. E, cara, só agradecer também a todo mundo que assistiu aí. Obrigado. Obrigado. Também agradecer pelo convite, agradecer pelos amigos aí que estão aqui nos prestigiando. Né? Isso aí, boa. E importante também que o sentimento que eu levo aqui, galera, eu quero repetir isso, porque foi bom, a gente viveu agora, a gente curtiu o momento. Então, obrigado, pessoal. Boa, obrigado, gente. A gente agradece aí, tá? Então, reforçando, né? Obrigado para quem está em casa e assistindo a gente, ou para quem está no trabalho, alguma coisa. Para quem nos assistiu daqui também, Isso aí. mais uma vez, muito obrigado. Como a gente falou, né, é muito bom poder ter esse calor humano dessa galera aqui atrás da câmera nos acompanhando, participando, partilhando com a gente. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? Dá outro clima aí para nossa transmissão. E agora, em nome da Salt, mais uma vez agradecer vocês três aí pela participação e pelo excelente conteúdo que vocês trouxeram. Obrigadão, né? E aí, Salt e Realize continuam a parceria, né? Estamos aí caminhando juntos e que a gente continue aí por muito tempo impulsionando e encantando em parceria aí. Realize e Salt System. Obrigado, e é isso, obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que nos assistiu. A gente vai encerrar fazendo uma foto de todo mundo. Isso aí, todo mundo pra cá. Galera que tá atrás da câmera, vem pra cá. Vamos todo mundo tirar foto.